Fala guerreiro, fala guerreira, futuro policial rodoviário federal, seja muito bem-vindo ao nosso curso de questões, noções de física para PRF, beleza? Olha só pessoal, a aula de hoje eu trago o conteúdo de cinemática, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Show de bola? Então é o seguinte, o curso é totalmente direcionado e você vai ver a teoria simplificada. Pessoal, estudem a teoria, se possível, né? Faça a revisão, movimento retilíneo uniforme e as funções horárias da posição, beleza? A ideia de velocidade média, a ideia também ali de classificação do movimento, se ele é progressivo ou é retrógrado. Faça essa análise antes de assistir a aula gravada. Se for possível, né? Se você acha que está com a teoria pancada, então já continua aqui. Outra coisa, lá no movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado, desculpe, você vai estudar as funções horárias da velocidade, posição e equação de Torricelli e os gráficos, é muito importante também, né? Apesar de que CESP não costuma cobrar gráficos, né, nas provas de concursos militares, concursos policiais, na verdade. Show de bola? Concursos policiais. Wendel, vamos para a primeira questão, sem perca de tempo. A primeira questão é um texto extraído do último concurso, galera, ó. Considerando que um veículo com massa igual a 1000 kg se mova em linha reta com velocidade constante. Este é o movimento do veículo. Inclusive, eu já vou pegar aqui, galerinha, e fazer, deixa eu voltar aqui, e fazer a marcação. Olha só, ele disse que o movimento acontece em linha reta com velocidade o quê? Constante. Antes de passar ali para os itens aí e continuar a leitura do problema. Ele disse que a velocidade do veículo é de 72 km por hora, considerando ainda que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo, julgue os itens a seguir. O que eu quero de informação aqui? Primeiro, eu sei, pessoal, já de cara, não precisa a gente se preocupar tanto com isso, é só você analisar que de cara ele me disse que o movimento é retilíneo e uniforme, MRU, beleza? Professor, como assim? Ele disse que o movimento ocorre em linha reta, ó. O veículo se move ou se mova em linha reta com velocidade constante, retilíneo uniforme. E ele disse que a velocidade desse movimento, eu vou anotar aqui também, ó, a velocidade do movimento é de 72 o quê? Quilômetros por hora, pessoal. Então, outra informação importante. Então, esse é o tipo de movimento em que a velocidade não vai mudar. Só que é o seguinte, pessoal, essas velocidades elas são muito importantes. A velocidade de 72 km por hora, ela pode ser convertida em metros por segundo e você já sabe como faz isso. Para converter em metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. E aí o valor da velocidade vai ficar de quanto, professor Wendel? Se eu dividir 72 por 3,6, a velocidade vai dar 20 metros por segundo. O que isso quer dizer, professor Wendel? Indica que a cada segundo o veículo percorre 20 metros. Show de bola? Tranquilo? Professor, bora classificar esse movimento aqui antes de iniciar os itens, né, a julgar. Primeiro, o movimento é progressivo porque eu não vejo aqui nenhuma situação em que a velocidade é negativa e nem que o veículo ele se move no sentido contrário a uma trajetória. Com isso eu posso dizer que o movimento é classificado como progressivo. Beleza? O que é esse movimento progressivo, professor Wendel? É aquele movimento, pessoal, em que as posições elas aumentam com o tempo. Por exemplo, 20. Por exemplo, 40. Por exemplo, 60. A velocidade vai aumentando com o tempo. Beleza? 20 metros por segundo. Depois 40 metros por segundo. Depois 60 metros por segundo e por aí vai. Primeiro item, questão de número 1, Q1, né? O movimento é classificado como retilíneo uniforme, tudo ok, beleza? Visto que está implícito que a aceleração é... Por favor, ele está dizendo que a aceleração é constante, diferente de zero. Pessoal, a gente já viu aqui, ó, e já decretou que o movimento é retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme não possui a aceleração.
Aí você pode me perguntar, professor, existe sim aceleração? Olha aqui, ó, a aceleração da gravidade. Opa, a aceleração da gravidade atua na direção vertical. E no item, no texto do problema, não me deixa claro, ou na verdade não me deixa resquícios para eu imaginar que o movimento ocorreu na vertical. Um veículo descer, enfim, não tem como, né, pessoal? Não tem como. A não ser que tivesse uma rampa, que a gente tem a componente vertical do movimento, mas, enfim, essa aceleração que aparece ali, a aceleração da gravidade, não vai influenciar no nosso problema. Portanto, esse primeiro item está errado. Por que está errado, professor? Sendo que a primeira parte está correta, ó, até aqui, deixa eu destacar, né, pessoal? Vocês terem aí certeza do que a gente está fazendo. Então, até aqui, ó, está tudo certo. Só que é o seguinte, ele diz que visto que está implícito que a aceleração é constante. O que é constante no problema? Está explícita a aceleração, desculpe, a velocidade constante diferente de zero. Aceleração não. Aí está implícito aonde? Não. Tudo totalmente errado, viu? Eu vou até colocar assim, ó, é errado, bem maior, para você não errar. Tranquilo? Por se tratar de um movimento que não é desprezível à aceleração gravitacional, podemos classificá-lo em movimento retilíneo uniformemente variado. Por favor, pessoal, do tipo acelerado. Não. Esse tipo de item, ele causa confusão na cabeça de quem não se prepara nos conteúdos de física. Eu vou falar para você o seguinte, outra coisa que eu posso dizer aqui. As questões de física da prova da PRF, da banca CESP, muitas delas vêm com teoria. Então são teorias nesse nível aqui, por isso que eu digo que as questões não são no padrão CESP, o texto eu extraí de uma questão da banca CESP, e dentro desse texto aí, que foi do último concurso, eu pego e vou falar com vocês aqui, desenvolver com vocês as possíveis abordagens da banca CESP nesse tipo de problema. Professor, a gente já viu aqui que o movimento não é uniformemente variado. Lembra, o movimento retilíneo uniformemente variado, para ser movimento retilíneo uniformemente variado, tem que ter aceleração no movimento. Então, aceleração, aí nesse caso deveria ter aceleração, e a aceleração deveria ser constante e óbvio, e diferente de zero. Então, aqui sim seria um movimento em que a aceleração do movimento, não é aceleração gravitacional. Por favor, cuidado, viu, pessoal? Item também está errado. É errado. Vamos para o Q de número 3. Deixei um espaço. Olha só, esse espaço que eu deixei aqui foi para fazer basicamente isso aqui. Muito cuidado. Eu vou trabalhar movimento vertical na aula 2, mas aqui eu já trago aqui uma ideia para vocês. Ó. Professor Wendel, na queda livre, já que eu estou sujeito à aceleração gravitacional, na queda livre, já que estamos sujeitos à aceleração gravitacional, eu posso dizer que o movimento é acelerado? Depende. Depende. A aceleração da gravitacional está atuando aqui? Tá, obviamente. Aceleração da gravidade, que vale aproximadamente 9,8, então 10, né? Dependendo do problema. 9,8 metros por segundo quadrado. Só lembrando, a banca CESP cobrou 9,8 no concurso de 2019 e cobrou 10 no concurso de 2013. Então é importante que você aprenda, trabalhe com as dois valores numéricos para aceleração gravitacional. Então o que pode acontecer aqui? Ó? O problema pode dizer o seguinte: o móvel que está caindo aí, ó, de uma altura H, ele pode descer aqui, ó, esse movimento. Olha uma pegadinha que pode vir, pessoal. Ele pode dizer o seguinte: suponha-se que um pacote de alguma coisa, uma caixa, sei lá, caia de uma determinada altura abandonada de um helicóptero. Suponhamos assim. Ele diz que a velocidade de queda, após um intervalo de tempo, a velocidade é constante. Olha só, gente, é constante, né? Aí, vamos lá, vamos julgar o item. Ele está afirmando que, por exemplo, tem a velocidade terminal em que a força-peso se equilibra com a força-resistência do ar, força de resistência do ar, e a gente não tem mais aceleração. A aceleração do movimento ela vai ser igual a zero. Mas assim, isso passa tão desapercebido, que no problema ele pode dizer o seguinte: a velocidade, a aceleração de queda, olha só, a aceleração de queda deste corpo é igual à aceleração gravitacional.
Aí o cara pode imaginar, é verdade, professor, que tem aceleração gravitacional, aponta para baixo e está caindo, então é verdade, cuidado. Se ele afirmou que o movimento ocorre com velocidade constante, isso quer dizer que a aceleração, se ele está afirmando que a aceleração, que a velocidade é constante, a aceleração vai ser igual a zero. Professor, e para onde foi a gravidade? Ela está atuando, só que ela está sendo freada por conta da resistência do ar. Força dissipativa. Então, nesse item, a aceleração não seria igual à gravidade. Muito cuidado. A aceleração do movimento seria diferente. Então, já estou trazendo para vocês aqui, a gente vai trabalhar isso aqui na próxima aula, ou nas aulas também lá, relacionadas às forças, as forças resultantes, para que você já não perca problemas assim. Vamos para o item de número 3. A cada 5 segundos de movimento, o veículo desloca-se em 0,1 km. O que foi que a gente tirou de informação aqui, voltando para o item? Tiramos de informação que a velocidade do movimento, olha só pessoal, presta atenção, é 20 metros por segundo. Então foi essa informação que a gente tirou. O que eu trago para cá? Por que foram dois? O que eu trago para cá? Eu trago o seguinte, ó. Ah, Wendel, então a velocidade é de 20 metros por segundo, não é isso? Isso indica que a cada segundo, 20 metros. 2 segundos, 40 metros. 3 segundos, 60 metros. 4 segundos, 80 metros. E 5 segundos, 100 metros. Concorda comigo? Ah, é verdade, Wendel. Beleza, tempo igual a quê? 5 segundos. Que maravilha, professor. Show de bola, né? Aí você pode... Aí já resolveu, ó. Eu já calculei mentalmente de cabeça. Eu disse que o deslocamento ΔS será igual a 100 metros. Show de bola? Professor, tem fórmula? Tem. Eu posso utilizar aquela formulazinha da velocidade média. Ó, a velocidade, ou então eu posso utilizar aqui da posição, né? Deslocamento, então posição é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. A posição final, eu quero saber, né? Eu posso trazer esse S0 para cá. Eu posso fazer isso aqui, gente. Ó. S menos S0 é igual a V vezes T. Pode ser, Wendel? Pode. Então aqui vai ficar ΔS. Velocidade é 20 e o tempo é 5. Então o ΔS, gente, olha só que legal, 100 metros. Show de bola? Show, professor. Perfeito, maravilha. 100 metros, gente, olha só, ele deu a resposta em quilômetros, né? Pode fazer uma regrinha de 3 simples? Né? Pode também. Ó. Ou seja, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E você vai perguntar assim, professor, quanto vale em quilômetros o valor de 100 metros? Né? O valor de 100 metros. Fazendo o produto do meio pelos extremos, pessoal, cortando esse zero com esse zero aqui, ó, x vai dar igual a 1 sobre 10 de quilômetros. Né? Fazendo o produto do meio pelos extremos, ou seja, x é igual a 1 décimo, 0,1 km. Então esse item está correto, certíssimo. Show, não tem problema, não tem dificuldade aqui não. Agora, eis o exercício 4. O exercício 4 eu vou fazer de vermelho aqui para fazer uma diferença aí entre o anterior. O que ele vai nos dizer? Ele vai nos dizer que se o veículo partir, ó, se numa situação hipotética, uma situação, enfim, que a gente inventou aqui, se o veículo parte do quilômetro 50 de uma BR, após 45 minutos, esquece esse 1 aqui, viu? Após 45 minutos de percurso, mantendo a mesma velocidade, ele estará numa posição superior ao quilômetro 100. Vou utilizar novamente aqui a função horária da posição. S igual a S0 mais V0 mais V vezes T. Desculpe, não é V0, é V, viu? Velocidade vezes o tempo. Show! Só que aí, pessoal, temos que analisar o seguinte, ó. Eu sei para que vai servir aquele outro espaço lá. Vai servir para algo bem interessante aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar aqui os dados novamente. Eu vou ter que utilizar isso aqui em quilômetros, viu, pessoal? É a maneira mais fácil de resolver esse problema. A posição inicial que ele nos diz aí, ó, o veículo parte do quilômetro 50, né? Então eu posso dizer que a posição inicial é 50 quilômetros. Em relação à origem, né? Beleza. A velocidade
Se eu estou em quilômetros, vamos deixar lá os 72 km por hora. Beleza? Tranquilo. A posição final eu quero saber quanto é que é. E o tempo, pessoal, muito cuidado. 45 minutos. Só que 45 minutos não resolve o nosso problema, porque a velocidade está em quilômetro por hora. Então, ou eu transformo esse quilômetro por hora em quilômetro por minuto, ou então eu transformo 45 minutos em hora. Eu vou optar, que é o mais simples, é transformar 45 minutos em hora. Eu vou trazer para cá, essa transformação eu vou colocar aqui. Ó. Eu sei, professor Wendel, que 1 hora tem 60 minutos. Olha só a matemática aqui junto da gente, pessoal. 1 hora tem 60 minutos, não é isso? Então, quantas horas, qual é o valor em horas de 45 minutos? Né? Produto do meio pelos extremos, vamos colocar aqui, ó, 60x, né? Cruz credo, né? 60x, tem que ser igual a 45 vezes 1, 45. Eu vou eliminar aqui esses minutos, vai ficar só hora, percebe? Quando eu elimino aqui os minutos, vai ficar só hora. Show de bola. X vai ser igual a 45 sobre 60. Se eu simplificar isso aqui, galera, dividir em cima e embaixo por 5, pode ser por 5, bora fazer por 5 lá, vai ficar legal. Por 5 e aqui também por 5, vamos ver quanto é que vai dar, que legal, que massa. Aqui vai dar 9 e aqui vai dar, deixa me ver, 60 por 5, 12. Show? Dá para simplificar mais? Dá, sim. Dá para simplificar, vamos tentar simplificar por 3. Por 5 não dá mais não ainda. Por favor, não bota 5 não. Vamos simplificar aqui por 3. Por 3 em cima, por 3 embaixo. Então vai dar 3 quartos. Pronto, acho que até aí tudo bem. Não dá mais para fazer. Não dá para simplificar mais que isso. 3 quartos, 0,75. Vamos lá. Pode ser isso aqui também. Ó. Eu posso colocar 0,75 hora. Um dos dois dá certo. Os dois, na verdade, dá certo. Vamos aqui, pessoal. Então, eu vou, em vez de colocar 45 minutos, eu vou colocar 3 quartos de hora. Pronto. Tá, vou usar o 3 quartos. Pode usar 0,75? Pode também. Então, vai ficar aqui, ó. S igual a 50 mais a velocidade, que é 72, vezes 3 sobre 4. Pessoal, 3 vezes 72 dá 216. Dividido por 4 dá 54. Eu vou fazer direto logo. Então, S vai dar 50. E essa conta todinha aqui, ó. Porque aqui é a multiplicação de fração, viu, pessoal? Multiplica em cima e divide pelo de baixo normal. Ó. 72 vezes 3, 216. Divide por 4, tudo isso vai dar 54. Ou seja, a minha posição, depois de 45 minutos, é 104 quilômetros. Ou seja, é o quilômetro 104. E ele disse que a posição é superior ao quilômetro 100. E isso é verdadeiro. Item correto. Show de bola, pessoal. Primeiro, o que você está achando dessa aula? Não acredito que você achou, está aqui assistindo a aula pancada. Professor, mas eu paguei, não interessa. Se pagou ou enfim. Coloca aí teu comentário. O que você está achando? Porque é importante o feedback. Professor, eu não achei legal, não entendi, está horrível. Ou então, professor, está legal, gostei, estou entendendo, estou aprendendo, gostei da didática, tá ok. Coloca aí, eu preciso saber disso, é importante para mim, para justamente eu melhorar aonde necessário. Inclusive, a cada dia eu estou tentando melhorar, buscando outras possibilidades de ampliar o nosso desempenho aqui nos cursos, né? Os meus cursos que eu ofereço, curso de física para PRF, curso de física para o Enem, curso de física para bombeiro, curso de física para papiloscopista, curso de física para tudo. Show de bola? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Show de bola, galera. Então aqui a questão é a questão de número 5, tem um texto. E esse texto, inclusive já resolvemos esse tipo de questão lá no curso completo, né? O curso de teoria e questões. Mas vamos aqui. Uma viatura PRF percorreu metade de uma estrada com velocidade de 30 km por hora e a outra metade da estrada a 60 km por hora. De acordo com a cinemática escalar, julgue o item a seguir. A velocidade média da viatura no percurso total foi superior a 40 km por hora. Cuidado! Pessoal, muitas pessoas, uma quantidade imensa de candidatos, vai olhar para essa questão e vai ver assim, meu Deus, essa questão é muito fácil. Por quê? É só pegar 30
somar, porque assim, ele percorreu metade de uma estrada a 30 km por hora. Tudo bem? E a outra metade a 60 km por hora. Tudo bem, né? Então, ele quer saber qual é a velocidade média no percurso total. Ah, cara, é só pegar a primeira, soma com a segunda e divide por 2. Daria o quê? 30 mais 60 dá 90, dividido por 2 dá 45, então o problema estaria o quê? Certo, mas muito cuidado. Todas as vezes que nos depararmos com questão em que envolve metade de uma estrada, metade de um percurso, metade de um trecho, e ele der velocidades distintas, como a gente calcula a velocidade média no percurso total? Então é basicamente assim, galera. Ó. O que está acontecendo aí? Está acontecendo isso aqui. Está aqui uma estrada completa. Aqui. Então ele percorre ele faz esse primeiro percurso aqui. Vou chamar de D. E esse segundo percurso aqui também é D, porque essas distâncias são iguais, é metade de trecho, então a metade e a outra metade. Nesse trecho aqui ele vem com velocidade de 30 km por hora. No segundo trecho ele vem com a velocidade de 60 km por hora. Inclusive eu tenho um vídeo no YouTube que eu desenvolvo esse tipo de questão de duas formas. Tranquilo? Então assim, eu vou deixar esse vídeo aqui na aula para você calcular. Acho que tem lá no tema do vídeo questão VIP. Questão VIP. Por que questão VIP? Porque, enfim, foi o nome que eu resolvi colocar. Isso aqui, pessoal, a gente não calcula com média aritmética, a gente calcula com média harmônica. Eu vou fazer aqui rapidinho, ó. Velocidade média no percurso total é a velocidade V1, o dobro, desculpe, o dobro, 2 vezes V1 vezes V2, dividido por V1 mais V2. Show de bola? Show, professor. Tranquilo. Então a velocidade média aqui, ó, 2 vezes 30 vezes 60, dividido por 30, o que? Mais 60. Aí você vem aqui e vai desenvolvendo os cálculos. 2 vezes 30 dá 60 vezes 60, 3.600. 3.600 dividido por 90. Corta esse zero com esse zero. 360 dividido por 90, pessoal, dá certinho, ó. 40 km por hora. Aí você vai lá para o item, né? Enquanto um mundaréu de gente disse que a velocidade média seria igual a 45 km por hora, eles marcariam certo. Só que você acabou de calcular que viu que não é 45, é 40. Então esse item está o que? Errado. Viu aí que uma questão você consegue passar na frente de milhares de candidatos. Show de bola, pessoal? Deu para compreender? Deu para entender? Vamos adiante. Com o objetivo de avaliar o sistema de segurança de seus produtos, uma indústria automobilística nacional submeteu um automóvel de 1.100 kg de massa 1.100 kg, a um procedimento conhecido como teste de impacto, constituído de duas fases. Na primeira, denominada arrancada, o automóvel é acelerado por 20 segundos a partir do repouso até atingir a velocidade de 72 km por hora. Na segunda fase, identificada como colisão. Como a nossa aula não envolve colisão, eu vou ler essa segunda parte, mas ela não vai interferir no nosso problema, tá bom? Na segunda fase, identificada como colisão, o veículo, ainda com velocidade da fase anterior, colide com um bloco de concreto não deformável e para após 0,2 segundos, tendo sua estrutura sido danificada após o choque. A partir dessa situação hipotética, eu julgo os itens a seguir, considerando que o módulo da aceleração gravitacional seja 10 metros por segundo quadrado. Então, vamos lá. Ele parte do repouso, velocidade inicial igual a 0. Faz aqui 0 metros por segundo. Tranquilo? Show de bola, professor. Show de bola, professor. Beleza. E ele chega, pessoal, na primeira fase, né? Estamos analisando a primeira fase. Ele chega a velocidade de 72 o quê? Quilômetros por hora. Que isso aqui é a mesma coisa, pessoal, que 20 metros por segundo. Como assim, Wendel? Lembra, pessoal, CESP costuma cobrar essas velocidades 72, 54, 36, 108. São velocidades que quando vier em quilômetro por hora, na maioria das vezes tu vai ter que transformar em metro por segundo, dividindo por 3,6. Não esqueça disso. Quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Se eu quiser transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, por favor, tranquilo, de boa, vamos lá.
O tempo, pessoal, de aceleração aí, ó, ΔT, é de 20 segundos. Vamos lá jogar os itens. A aceleração média do automóvel é igual a 1 metro por segundo. O que é a aceleração média, pessoal? A aceleração média é a variação da velocidade sobre o tempo. Lembra que aí a gente está analisando a aceleração, onde tem aceleração, que é na fase de arrancada, né? Então a variação da velocidade é sempre a velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo decorrido, né? O intervalo de tempo decorrido. A velocidade final ele chegou a 20, isso aqui na fase de arrancada, né? Apesar de que seria importante colocar aqui, ó, a aceleração do automóvel é igual a 1 metro por segundo na fase de arrancada, enfim, na primeira fase, não tem problema não. E o tempo aqui 20 menos 0, porque ele parte do repouso. Tudo isso dividido por 20. Então aqui vai dar certamente 1 metro por segundo quadrado. Este item está certíssimo. O deslocamento do automóvel na primeira fase foi superior a 200 metros. O deslocamento do automóvel na primeira fase foi superior a 200 metros. Pessoal, aí você pode trabalhar tanto a equação de todo... Eu vou fazer as duas. Porque é o seguinte, percebe que no problema ele te dá o tempo, né? Então já tem a aceleração, acabou de encontrar. Então pode calcular aqui o deslocamento por essa fórmula aqui, ó. S, função horária das posições no movimento retilíneo uniformemente variado. S igual a S0 mais V0t mais A t ao quadrado sobre 2. Wendel, essa função é a função horária das posições no movimento que tem aceleração. Vou voltar aqui, ó. Esse movimento na primeira fase, nós temos o que? Movimento retilíneo uniformemente variado. E temos aquelas três funções, tá? Então essa aqui é a primeira. Posição inicial, eu posso fazer isso aqui, galera, ó. Se eu quiser saber o deslocamento, eu passo essa posição inicial para a esquerda, vai ficar S menos S0, que eu já vou chamar logo de ΔS. A velocidade inicial aí no problema, ela é 0, porque ele parte do repouso. Então aqui, ó, vai ficar sendo 0. A aceleração é 1, acabamos de encontrar. O tempo é 20 ao quadrado sobre 2. Então, ó, ΔS vai ser igual a 20 ao quadrado, 400 sobre 2, 200 metros. Então, o item está correto, né, galera? Correto. Correto não, né, professor? Porque ele está dizendo que é superior. Olha só, olha o vacilo aí, ó. Eita, professor, quase que eu colocava correto, né? Então, esse item é errado, porque não foi superior a 200 metros. Foi igual a 200 metros. Uma outra forma de resolvermos esse problema é utilizando a equação de Torricelli, ó. Velocidade inicial ao quadrado mais 2a ΔS. A velocidade final, gente, é 20. Então vai ficar 20 ao quadrado. A velocidade inicial é 0, então esquece a velocidade inicial, ó, vai embora. Isso aqui é 0. Aí vai me restar quem? 2 vezes 1 vezes ΔS. Então aqui desse lado vai dar 400. E vai ficar igual a 2 ΔS. Qual é o número que eu multiplico por 2 que dê 400? É 200, obviamente, né? Então ΔS, 200 metros. Outra questão, tranquilo, show de bola. Por se tratar de uma colisão, o movimento pode ser classificado como progressivo e retardado. Não, pessoal. Viu? Primeiro que o movimento, ele é progressivo, certo? E ele é acelerado. A gente está analisando na primeira fase. Mas, professor, e na fase da colisão? O movimento continua sendo acelerado, beleza? Acelerado. No caso assim, vamos lá. No momento da colisão, para a gente não perder aqui o fio da meada. No momento da colisão, quando ele bate, ele para imediatamente. Por quê, Wendel? Porque ele disse que o concreto é não deformável. Então, se para imediatamente, se o concreto não deforma, viu? Então isso quer dizer o quê? Que não tem movimento. Então assim, esse item aqui não tem nada a ver, ele é um pouco estranho, progressivo, se for colisão. Primeiro, qual é a fase, Wendel? Ah, ele diz na primeira fase do teste, ó. Olha, tudo errado. Não, pelo amor de Deus, tudo errado. Primeiro que na primeira fase do teste não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Lá na colisão, a gente pode ter sim um retardamento de movimento de 0,2 segundos. E o movimento pode ser progressivo. Ah, beleza, pode ser. Não vamos nem mexer com isso agora.
mas lá na fase da colisão. Aqui ele está falando na primeira fase do teste, não é nem colisão na primeira fase. Então vamos lá, errado, não vou nem brincar com. Vamos aqui para mais um texto para resolver mais alguns itens. O tempo de reação de um motorista é de aproximadamente 0,7 segundos. Intervalo de tempo decorrido entre a percepção de um sinal para parar e a efetiva aplicação dos freios. Sabe-se ainda que os freios de um automóvel podem garantir um retardamento de 5 metros por segundo quadrado, quando em boas condições. Considere um motorista trafegando uma avenida pouco movimentada com velocidade de 72 km por hora. Com base na mecânica, considerando a situação hipotética apresentada, julgo os itens seguintes. Então, primeira coisa, pessoal, é o seguinte: tempo de reação. O tempo de reação é aquele tempo em que o motorista leva para agir depois que ele percebe um sinal de parada. Tempo de reação aí, ele disse que era 0,7 segundos de um condutor. Ele fala também, pessoal, que quando o cara percebe um sinal para parar, demora 0,7 segundos, tranquilo? E aí ele vai aplicar o freio. E esse freio dá um retardamento na velocidade de uma aceleração de menos 5 metros por segundo quadrado. E você me pergunta, professor, por que menos? Porque é uma aceleração que vai reduzir a velocidade. Então é um movimento retardado. Esse menos aí não está aqui no texto, mas a gente tem que inferir, tem que entender, compreender que é um movimento retardado, porque é uma frenagem. A velocidade do movimento, a velocidade inicial do movimento aí, pessoal, quando ele vai iniciar a frenagem é de 72 km por hora. E a gente já sabe fazer, né? Transformar em metro por segundo, 20 metros por segundo. Então essas são as informações mais importantes aqui no problema. Então, Wendel, esse tempo que ele leva depois que ele percebe o sinal até agir, ele anda em que movimento? Movimento retilíneo uniforme. Então, até no tempo de reação, o movimento é retilíneo e uniforme. A partir do momento que ele aplica o freio, o movimento passa a ser movimento retilíneo uniformemente variado e do tipo retardado, né? Retardado. O que significa esse movimento retardado, Wendel? Que a velocidade ela vai diminuir no decorrer do tempo. Entre a percepção do sinal e o momento em que o veículo para totalmente, o tempo decorrido é igual a 12 segundos. Ah, beleza. Primeiro, percepção de sinal. No movimento uniforme, ele demora aí cerca de 0,7 segundos. Então esse aqui é o tempo 1. Só que para parar, ele vai ter que reduzir a velocidade. Aí a gente vai utilizar a função horária da velocidade para calcular o tempo que ele demora para sair de 20 metros por segundo até 0. Aí vamos lá, vamos calcular o tempo 2, porque o tempo total vai ser o tempo 1 mais o tempo 2. Então vou calcular por essa fórmula aqui, ó. Velocidade é igual a velocidade inicial menos a aceleração vezes o tempo. Por que é menos, Wendel? Porque já vou colocar o sinalzinho lá na aceleração negativa. Velocidade final vai ser 0, deixa eu colocar aqui, ó, apagando. Velocidade final vai ser 0, igual a velocidade final 0, inicial 20, menos 5 vezes o tempo. Então aqui se eu passar aqui o menos 5 vem para cá, 5t igual a 20. Então t, qual é o número que eu multiplico por 5 para dar 20, Wendel? 20 sobre 5 dá 4 segundos. Então ele está dizendo que o tempo, aqui é o tempo 2, né? Tempo total aqui, ó, tempo total vai ser igual tempo 1 mais tempo 2, que é igual a 4,7 segundos. Ele disse que esse tempo total é de 12 segundos. Pelo amor de Deus, pessoal, demorar 12 segundos para parar efetivamente, não, tá errado. Show de bola? Ao perceber o sinal de parada, a distância percorrida pelo móvel até parar é superior a 50 metros. Como calcula? É fácil, pessoal. É só você fazer o seguinte, ó. Como até parar, né? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular a distância que ele vai andar. Então a distância total vai ser a distância ΔS1, que vai ser no MRU, que é o movimento de percepção do sinal. E depois o ΔS2 são duas distâncias, e aqui vai ser no MRUV. Tranquilo? Tranquilo ainda. Então no MRU, pessoal, para eu calcular a distância percorrida, é só pegar o ΔS1, vai ser igual a velocidade vezes o tempo 1. Tranquilo? Então ΔS1 vai ser igual a 20, que é a velocidade, e o tempo 1, 0,7. Então ΔS1 igual a 14 metros. É o tempo, a distância que ele percorre
no momento em que ele percebe até frear, até apertar o freio. E segundo, qual é a distância que ele vai percorrer no segundo momento, professor Wendel? No momento em que ele acelera, ou no caso desacelera. Eu vou utilizar aquela funçãozinha, ó, S0, porque agora o movimento é uniformemente variado. Mais V0t menos a t ao quadrado sobre 2. Aqui eu posso chamar ΔS, ó, deixa eu colocar aqui, ΔS, viu? S menos S0, passando o S0 para a esquerda, ficaria S menos S0, que é a mesma coisa que ΔS. A velocidade inicial vai ser 20. Wendel, a gente calculou agora há pouco o tempo que ele anda em movimento uniformemente variado, são 4 segundos. 20 vezes 4 menos a aceleração é 5 vezes 4 ao quadrado sobre 2. Aqui dá 80, né, pessoal? Então ΔS aqui, ó, 80 menos, vamos ver lá em cima. Aí dá, vamos resolver aqui, pessoal. 5 vezes 8, 40. Porque aqui, ó, vai dar, pessoal, 5 vezes, aqui vai dar 16, 16 por 2 dá 8, 5 vezes 8, 40. Então aqui vai dar 40 o quê? Metros. Professor Wendel, eu poderia utilizar a equação de Torricelli? Poderia também, viu? Inclusive vou fazer aqui um teste nela aqui, na equação de Torricelli. Então aqui seria o ΔS2, né? Aqui o ΔS2. Então a distância total, pessoal, vai ser ΔS1 mais ΔS2, que é igual a 54 metros. O item está certo, porque ele disse que o automóvel vai andar um valor superior a 50 metros, e deu 54 metros. Tranquilo? Wendel, como a gente calcularia o movimento retilíneo uniforme pela equação de Torricelli? A mesma coisinha, galera, ó. Velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, vezes a variação de espaço. Eu quero saber qual foi a variação de espaço, né? A velocidade final ao quadrado dá 0, né? Porque 0 ao quadrado, 0. Aqui vai dar 20 ao quadrado, menos 2 vezes 5, vezes ΔS. Show de bola? Então aqui, se eu passar 2 vezes 5, vai dar 10 ΔS, ó, 10 ΔS, igual a 400. Qual é o número que eu multiplico por 10 para dar 400? Você já sabe, né, pessoal? 40 metros. Então aqui seria o ΔS o quê? ΔS2. Eu somo com ΔS1, então o item estaria certo, né? 54 metros. O movimento descrito é do tipo acelerado e retrógrado. Mentira. Por mais que ele... primeiro que ele vai desacelerar. Ele desacelera, porque ele está... frenagem, pessoal, é um movimento retardado, não é acelerado. E segundo que a velocidade continua sendo positiva. Por quê? Ela vai diminuir a velocidade, mas ela vai continuar positiva até parar. Então o movimento seria retardado e progressivo. Tudo errado. Viu? Show de bola, galera. Vamos para as próximas, né? Vamos lá, pessoal, para a questão de número 12, vamos aqui fazer a leitura. A distância percorrida por um automóvel que viaja a 40 km por hora após a ação dos freios até que pare é de 8 metros, admitindo-se constante sua aceleração devido à freada. Com a velocidade do automóvel igual a 80 km por hora e supondo as mesmas condições anteriores, julgue o item a seguir. Pessoal, isso é muito intuitivo. A galera vai fazer o seguinte, ó. Wendel, por exemplo, se o cara viaja com uma velocidade V1 de 40 km por hora, viu? E desacelera com aceleração A, negativa, óbvio, o que vai acontecer? Ele vai andar no momento em que até parar, ele vai andar 8 metros. Wendel, e se dobrar a velocidade? Se a velocidade for 80 km por hora, nas mesmas condições, ou seja, com a mesma aceleração A, porque o veículo vai ser o mesmo veículo, enfim. Quanto ele vai percorrer? Ainda se dobrou a velocidade, vai dobrar a distância, então vai ser 16 metros, ok? Falso. Vou falar logo. Errado, viu, galera? 16 metros aqui é intuitivo, a galera vai pensar isso aí. Muita gente que não está estudando física, se for inventar de chutar uma questão que não tem certeza, vai errar essa questão aqui. Como é que a gente faz uma questão dessa? Vamos levar rapidinho para a equação de Torricelli. Diz o seguinte, ó, a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Então percebam uma coisa, tem uma velocidade ao quadrado ali. Então a velocidade final vai ser 0, porque ele vai parar, e aí a gente vai isolar a distância. Se eu isolar a distância nesse problema,
ficaria o seguinte, ó, ΔS é igual à velocidade que ele tem inicial, né, dividido por 2A. Vamos lá. A distância percorrida ela é proporcional direta à velocidade inicial ao quadrado, ou seja, ao quadrado da velocidade inicial. Então, se eu dobro a velocidade, essa velocidade vai ser elevada ao quadrado. Então, vai ser 2 vezes V0 ao quadrado, que vai dar 4 vezes V0. Ou seja, a distância vai ser 4 vezes a inicial. Tranquilo? Show de bola? Beleza, Wender. Então é o seguinte, se a velocidade triplicar, vai ser a distância percorrida vai aumentar 9 vezes. Beleza? Wendel, e se a distância se a velocidade quadruplicar, vai ser 16 vezes, porque vai ser elevada ao quadrado. Então esse item aqui, ó, está errado. Beleza, pessoal? Utiliza esse macete dos problemas. Lembra que as provas da banca CESP, os itens da banca CESP, trabalha muito com a questão teórica, desde que você analise aqui o sistema. Ou se eu quiser substituir aí, colocar valores, pode colocar, você não vai mudar a aceleração, muda a velocidade, desculpe, muda a velocidade e você vai encontrar qual vai ser o novo deslocamento. Mas assim, essa análise aqui ela é perfeita para você nesse momento. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Essa aqui, pessoal, vai ser um texto para as questões 17, 18, desculpe, 13, 14 e 15. Vamos lá. Primeiro, há um bom tempo para multar motoristas com velocidade superior a 90 km por hora, um guarda rodoviário acionava seu cronômetro quando avistava um automóvel passando pelo marco A, né? E fazia a leitura no cronômetro quando via o veículo passar pelo marco B, situado a 1.500 metros de A. O motorista passou por A a 144 km por hora e manteve essa velocidade durante 10 segundos, quando percebeu a presença do guarda. Com base na mecânica, julga os itens a seguir. A velocidade inicial no primeiro trecho aqui, ó, do motorista, pessoal, é de... Eu vou passar adiante isso aqui, ó, é de 144 km por hora. Para você não confundir aqui, eu vou passar adiante. Que vai dar 40 metros por segundo, pessoal. Quando eu transformo, multiplico por 3, divido por 3,6. Eu vou para cá, ó. Vamos analisar aqui o contexto. Tem aqui um deslocamento, né, de A para B, onde a velocidade do veículo, né, nesse trecho aqui, ó, não pode ultrapassar 90 km por hora. Esse trecho tem 1.500 metros e não pode passar 90 km por hora, né? 90 km por hora, pessoal, é a mesma coisa que 25 metros por segundo. Show de bola? Show de bola. Então vamos tentar entender aqui, ó. Ele disse que nos primeiros 10 segundos, ele vai percorrer com velocidade de 40 metros por segundo. Então aqui, ó, no primeiro 10 segundos, nesse primeiro trecho aqui, ele vai percorrer quantos metros? Nos 10 segundos. É só você analisar, ó. A velocidade dele era 40 no início, né? Velocidade 1, 40 metros por segundo. E ele anda em um tempo de 10 segundos. Para eu calcular o deslocamento 1, vai ser só multiplicar a velocidade pelo tempo, né? Velocidade 1 pelo tempo 1. Então, o deslocamento 1 vai ser igual a 40 vezes 10, 400 metros. Show de bola? Show de bola ainda. Deixa eu ver aqui quais são os itens. O deslocamento do veículo até perceber a presença do guarda foi igual a 400 metros. Isso é verdade. Viu? É só eu pegar aqui o deslocamento ΔS1, foi o que eu fiz agora, né? Pegar a velocidade com que ele tinha e durante os 10 segundos que ele não percebeu a presença do guarda. Ele percebeu após os 10 segundos. Então, só eu pegar aqui, ó, ΔS1 vai ser igual a 40 em metros por segundo, óbvio, porque aqui está em metros, ó. E aqui 10 segundos, né? Então vai dar 400, o primeiro item está certo. 400 metros. A velocidade média no percurso AB não poderá ultrapassar 20 metros por segundo. Pode sim, pessoal. A velocidade que ele pode ter aqui nesse percurso é só eu pegar a distância total, né? Desculpe, ele já disse, né, que é 90 km por hora. É só olhar lá o texto. Há um bom tempo para multar motorista com velocidade superior a 90 km por hora. Então, antes disso, ou seja, 90 km por hora, que é a velocidade ideal, máxima permitida, é a mesma coisa que 25 metros por segundo. Então ele pode sim ultrapassar 20 metros por segundo, ele pode colocar 21, 22, 23, 24, só não pode chegar a 25.
Então, tranquilo, não poderá passar, então esse item é errado, pode sim. Após 10 segundos, o veículo poderá atingir uma velocidade média de no máximo 80 km por hora para que não seja multada. Wendel, essa questão eu vou fazer com calma aqui, pessoal. Essa aqui, porque essas outras são mais simples, então qualquer coisa, pare, retorne, volte, anote, faça tudo direitinho para você não tenha problema. Gente, já que a velocidade máxima é de 25 metros por segundo, a velocidade máxima aqui no trecho ó, é de 25 metros por segundo, em quanto tempo eu posso desenvolver essa distância? Wendel, é só eu pegar aqui, ó, velocidade, né? Velocidade média, né? Seria o que? A distância total, que é 1500. Deixa eu colocar assim para ainda, só um minuto. Seria o que, Wendel? Seria a distância ΔS total sobre o tempo total. Então, como a velocidade eu já sei que tem que ser 25 no máximo, vai ser igual aqui 1500, que é a distância, e o tempo ainda. Quanto é que vai ser o tempo? Não sei, vamos fazer aqui a conta. Ó. Produto do meio pelos extremos, 1500 dividido por 25, vai ser igual a quanto? 1500 dividido por 25, cidadão. 1500 dividido por 25, 60. 60 o quê? Metros. Desculpa, 60 segundos. Para aí, Wendel, 60 segundos. 60 que segundos, né? Então esse é o tempo total de percurso. O Wendel, ele já quebrou 10 aqui, ó, que ele andou 400 metros, ele já quebrou aqui 10 segundos. 10 segundos aqui. Se no total tem que ser 60 segundos, aqui quanto vai restar? Ele vai andar aqui 50 segundos, uma distância, como ele já andou 400 metros, ele vai andar uma distância aqui de 1.100 metros, para completar os 1.500. Então, voltando para cá, como é que a gente vai fazer esse problema? A velocidade média no trecho 2 vai ser a distância que ele ficou para percorrer, 1.100 metros, só que agora ele só tem um tempo, pessoal, de 50 segundos. Quando eu faço essa divisão aí, isso aqui vai dar o quê? Corta 0 com 0, a velocidade 2 vai dar, sabe quanto? 22 metros por segundo. Que eu multiplicando por 3,6 vai dar, sabe quanto, pessoal? Então a velocidade máxima que ele deve ter no segundo trecho, aí, a velocidade média máxima no segundo trecho, deverá ser, multiplicando por 3,6, 79,2 km por hora. Então ele não pode chegar a 80 km por hora não, viu? Então não pode, não poderá atingir, ok, errado. Show de bola, pessoal? Espero que vocês tenham entendido esses problemas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode falar comigo através aqui do chat, através dos comentários, através do WhatsApp. Então, vocês têm liberdade para falar comigo e tirar suas dúvidas em qualquer questão que tiver aí. Beleza? Agradeço vocês, nosso primeiro encontro. Muito obrigado, futuros policiais rodoviários federais do Brasil. E até a aula de número 2. Até a próxima aula. Aula de número 2, lançamento vertical, queda livre e lançamento horizontal. Beleza? Tamo junto, galera. Um abraço. Até a próxima aula.